Olá, colegas! Hoje é o dia da minha apresentação e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu juro que essa vai ser a última gravação que eu vou fazer, porque eu já tentei fazer essa gravação umas 10.000 vezes, mas é que eu tô com a minha filha aqui, pequenininha, e tá muito difícil essa gravação ficar perfeita, entendeu? Tipo, pode ser que ela venha aqui, enfim, me chamar, olha, tá bem difícil. Mas eu vou, na medida do possível, tentar gravar para vocês aqui, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, a minha apresentação, então, trata-se do texto da Nancy Fraser, né, do liberalismo progressista a Trump e além, tá? Bom, eu coloquei essa imagem do Tio Sam na UTI, né? Não só para fazer uma brincadeira, mas também para dar um ar mais dramático para minha apresentação. Afinal de contas, a Nancy Fraser está falando de uma crise, né? Não de uma crise só nos Estados Unidos, mas de uma crise que ela é mundial e ela se trata de uma crise do sistema que a gente vive atualmente, que é o sistema capitalista, né? E o Tio Sam, ele é perfeito, né? Porque ele é o representante perfeito do capitalismo, por isso que ele está aí na, na capa. Eu gostaria de fazer uma observação sobre o texto. O texto é extremamente interessante, mas engana-se quem acha que é um texto simples. É um texto bastante completo, complexo, apesar, né, da Nancy Fraser em até alguns momentos utilizar assim certas palavras que parecem mais informais, né, a ponto de parecer que ela está até conversando com o leitor, né, e ela apresentar de forma muito simples todo o texto, né, e ser um tema bastante atual, engana-se quem acha que é um texto simples, não é. A Nancy Fraser, ela vai tratando, né, o texto como se fosse uma escada, assim, que ela vai degrau por degrau por degrau, e no final ela apresenta a escada toda, né? Então, ela vai apresentando conceitos, 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 e no final ela nos apresenta um panorama muito completo, né, da situação atual. Basicamente, o texto busca trazer o panorama que a gente vive hoje, que é um panorama de crise, né? Por que ele acontece? E no final ela nos traz, então, uma proposta para superar esse momento de crise. Tá? Eu vou apresentar aqui, então, a nossa autora, a Nancy Fraser, nasceu em Baltimore, no ano de 1947, fez seu pós-doutorado em filosofia na City University of Newark, e é uma importante pensadora feminista preocupada com as concepções de justiça. Além disso, ela é afiliada à escola de pensamento conhecida como teoria crítica, trabalhou como professora visitante em universidades na Alemanha, França, Espanha e Holanda, e também participa como membro ativo do Conselho Editorial do Jornal Internacional de Teoria Crítica e Democrática, Constelações, tá? Então, no primeiro momento do nosso texto, o que a Nancy Fraser nos traz, né, nos faz pensar, né, nos instiga a pensar? Que o momento que estamos vivendo é um momento de crise, né? Mas que para identificar esse momento, né, que nós estamos vivendo, para compreender esse momento, é preciso identificar e caracterizar os elementos, né, dessa crise. E aí, a partir disso, é possível resolvê-la e efetivar uma mudança social. A Nancy Fraser, ela traz que essa crise, num primeiro momento, pode parecer política. E aí ela está falando dos Estados Unidos. Ela pode parecer política e ela pode parecer que o representante dessa crise política é o Donald Trump. Mas se engana quem acha que é uma crise apenas política, né? E que ela se dá apenas nos Estados Unidos, enfim. É uma crise que ela é global, no sentido que ela tem
acontece vários focos de instabilidade em vários países, em várias localidades, não só nos Estados Unidos. E aí ela nos mostra que isso se comprova, né, a partir do declínio da legitimidade da União Europeia, a partir do aumento das forças autoritárias em vários países, a partir do aumento e o sucesso de partidos racistas em vários lugares, né? E por que isso está por que isso se dá? Por que isso está acontecendo? Porque há um colapso, né, da autoridade das classes políticas e dos partidos políticos estabelecidos. É como se as pessoas, a grande massa, né, tivesse perdido, não acreditasse mais na boa-fé da classe dominante, né, política, das últimas décadas. Essa crise, além de ela ser global, ela é uma crise geral, né? No sentido que ela não é uma crise somente política. Ela é uma crise que ela é vasta, ela é multifacetada, ela se dá em vários âmbitos. Ela se dá em âmbito econômico, ela se dá em âmbito ecológico, ela se dá em âmbito social, ela se dá em muitos âmbitos, né? E isso é possível observar que a crise política ela vai enfrentando desafios em outras instituições que não tem nada a ver com política, né? Ou que ela não é política, né? E essa crise, ao longo do tempo, ela está deteriorando a ordem social. Dando nome aos bois aqui, essa crise é uma crise capitalista, em todos os sentidos, né? Essa globalização do capital, né? A financiarização, enfim. Então, ela nos mostra que ela nos faz pensar, né, quais as condições que permitiram a eleição do Trump. Aí ela diz assim, para você identificar, né, para você conseguir entender o que levou ao trumpismo, você precisa identificar a visão de mundo do trumpismo. E não só isso, né? Você tem que mapear o processo que se deu ao longo do tempo até chegar na eleição do Trump, tá? Então, para ela começar a mapear esse processo, né, a construir esse processo, ela nos traz, primeiramente, a definição do conceito de hegemonia de Gramsci. E ele é importantíssimo para entender o restante do texto. Tá? O processo pelo qual, aí esse aqui é o conceito de hegemonia. Tá? O conceito de hegemonia é o processo pelo qual a classe dominante naturaliza sua dominação, instalando sua própria visão de mundo como o senso comum da sociedade. E como que a classe dominante faz isso? Se organiza por meio de um bloco hegemônico, que é a colisão de forças sociais díspares, que a classe dominante monta e afirma sua liderança. Essa questão das forças sociais díspares é muito importante para entender o que ela vai trazer depois, os termos que ela vai trazer posteriormente. Tá? Ela ainda traz para a gente sobre a questão da contra-hegemonia. E a contra-hegemonia, ela se trata da questão de como desafiar o arranjo hegemônico posto, está posto atualmente, entende? E aí ela nos mostra o seguinte, que para montar esse arranjo contra-hegemônico, a classe dominada deve construir, então, essa contra-hegemonia, né? Através de um bloco contra-hegemônico. Então, esse também é um outro conceito muito importante, né? A questão da contra-hegemonia. É importante para a gente entender depois a proposta da Fraser no final, quando ela trouxer. Tá? Então, segura aí esses dois conceitos que vão ser importantes no decorrer do texto. E aí ela nos traz o seguinte. Esse bloco, ou esse arranjo hegemônico que a gente vive hoje, ele tem nome, é um arranjo hegemônico e ele é capitalista, né? É um arranjo hegemônico capitalista, né? Dessa forma, né,
essa visão de mundo capitalista, né? E ele é baseado basicamente em dois pilares, tá? Ele tem dois pilares, é a distribuição e o reconhecimento. Basicamente, a distribuição, ele condiz com a estrutura econômica que está posta, tá? E de reconhecimento, ele condiz com a estrutura social que está posta. E ela tem a ver com as questões morais, com as questões de associação, de pertencimento, enfim, tá? Basicamente é isso. Quais são os blocos hegemônicos que a Nancy Fraser nos traz? Tá, são dois. O neoliberalismo progressista e o neoliberalismo reacionário, tá? É bem interessante. Ambos estão, né, com as suas bases firmes, né, nesses dois pilares aqui, da distribuição e do reconhecimento. E ela vai nos mostrar como que cada um está, tá? A hegemonia do neoliberalismo progressivo, né, num primeiro momento, ele pode parecer um oxímoro, segundo a Fraser, né? Oxímoro é justamente quando duas palavras opostas formam uma palavra só. Mas, segundo a Fraser, não se trata de um oxímoro. Se trata de uma aliança real e poderosa de dois grupos que parecem improváveis, que eles seriam aliados, mas eles são aliados. E quem são esses grupos? São correntes liberais dos novos movimentos sociais, que tratam sobre questões do feminismo, do antirracismo, do ambientalismo, etc. E o outro é dos setores dinâmicos de alto nível simbólico e financeiro da economia dos Estados Unidos. O Wall Street, o Vale do Silício e Hollywood. É importante, né, entender que a versão fundamentalista de direita, né, do neoliberalismo não poderia se tornar hegemônica, né, tendo em vista que o país, os Estados Unidos, ele foi moldado, né, em um certo momento pelo New Deal, que é a Revolução dos Direitos, né, e com movimentos sociais que descenderam desse New Deal, né, e formaram uma nova esquerda, né. Então, dessa forma, né, a hegemonia do neoliberalismo progressivo, né, ele busca embalar, né, ele busca revestir, né, as suas questões, né, o seu núcleo duro, né, de distribuição, que ele não diverge em nada, né, do núcleo duro de distribuição do neoliberalismo reacionário. Ambos são o mesmo, né, e eles estão completamente aliados, né, ao 1% mais rico do mundo. Mas aí, então, eles embalam esse núcleo duro da distribuição com as questões sobre o feminismo, com questões sobre o ambientalismo, enfim, né, e outros. Né. E aí ela até traz algumas questões aqui, né? Eles difundiram um ethos de reconhecimento que ele é superficial, superficialmente igualitário e emancipatório. Superficialmente, ela nos traz alguns exemplos, né? Por exemplo, a questão da casa própria nos Estados Unidos, né? Em que, em algum momento, né, se ofereceu a possibilidade para a grande massa ter a sua própria casa, né? Pessoas que, inclusive, não teriam condições de entrar com financiamentos, enfim, né, porque estavam
negativos, né, negativados, né, no mercado, e aí é aberta a possibilidade dessas pessoas terem as suas casas próprias. Só que, a que custo? A um custo de um juro altíssimo e com a possibilidade de sua casa ser hipotecada, né? Então, não existe um movimento de mudança estrutural. Existe uma manutenção da estrutura que está posta, né, revestido com algumas alguns temas mais progressistas, né? Por fora, só, muito superficial, né? Outra questão que ela traz, por exemplo, é a questão das questões a respeito do ambientalismo, né? O que ela nos traz? Que ao invés de você fazer realmente um programa, né, de preservação do meio ambiente, enfim, isso implica, né, você mexer nessa massa não, né, nesse 1% mais rico, né, que é dono de grandes indústrias, enfim, não, você não vai fazer isso, né, você vai fazer, então, um comércio de carbono. Né? Então, essa é a ideia que ela quer nos trazer aqui. Quando você fala em hierarquia social, eles não estão preocupados, né, essa hegemonia neoliberal progressista, ela não está interessada em mudar estruturalmente a hierarquia social, de forma alguma. Ela nos traz, então, meio modificado esse conceito, trazendo a ideia de empoderamento, né? Então, é muito interessante, né, que a Nancy Fraser, ela nos mostra perfeitamente que o neoliberalismo progressivo, né, em nenhum momento ele modifica a estrutura neoliberal, né? A única coisa que ele vai trazer no pilar do reconhecimento um outro viés, um viés reinterpretado com questões progressistas, tá? E o neoliberalismo reacionário tem uma política de distribuição muito parecida, né, com a hegemonia do liberalismo progressivo, né? E o que eles buscam? Mas, na realidade, o que eles buscam de fato? Eles buscam, na questão econômica, né, promover os pequenos negócios, né? Eles afirmam que vão promover os pequenos negócios e a manufatura. Mas, no fundo, eles sempre estão focados, né, no apoio às finanças, à produção militar e à energia extrativa, né, que beneficia 1% global, tal como a hegemonia neoliberal progressiva. Né? Não muda, nenhum dos dois muda. Né? O que muda é o pilar do reconhecimento, que um traz uma ideia mais progressiva, com assuntos mais com temas mais progressistas, né? E o outro, ele traz uma visão de mundo mais excludente, mais voltado para dentro, né? Que ele é um etnonacional, né? Ele é anti-migrante, ele é pró-cristão, né? Pró-família, enfim, né? Ele tem um, um, um ethos, né, de reconhecimento mais conservador. Bueno, depois desses conceitos, né, a Nancy Fraser começa a trazer, então, como é que foi a questão das eleições, né, as eleições de 2007, 2008, do Barack Obama, né? E o Barack Obama, é importante ser dito o seguinte, que ambos, né, em algum momento,
tanto o neoliberalismo reacionário como o neoliberalismo progressista, ambos, em algum momento, se demonstraram incapazes de atender às demandas sociais, né, da grande massa. Então, é por isso que ela traz lá no começo sobre o colapso, né, e o descrédito das elites políticas postas, né? E aí ela então diz que existe uma lacuna em que tem que ser preenchida, né? E aí que ela começa a nos trazer sobre as eleições, né? Então, a eleição de 2007 e 2008 do Barack Obama foi muito simbólica, né? Porque tratava-se de um negro indo, né, para a presidência, né? E ele prometeu, não só pela questão simbólica, mas ele prometeu a transformação da política e da mentalidade política dentro dos Estados Unidos. Então, o Obama, nesse momento, parecia que ia preencher essa lacuna, né, que a grande massa estava esperando. Mas não foi isso que aconteceu, né? Às vésperas da eleição do Obama, aconteceu a grande crise imobiliária que teve nos Estados Unidos. E o Barack Obama, ao invés, né, de auxiliar, né, ao invés de engendrar uma política, né, que fosse auxiliar a grande massa, né, na resolução dos problemas imobiliários, né, que muitas pessoas, né, a grande massa teve as suas casas hipotecadas, né? Não, o Barack Obama foi lá e auxiliou os bancos para não quebrarem, que já eram grandes demais para quebrar, enfim, né? Mas ele despendeu de grandes valores para os bancos, né, que estavam sofrendo prejuízos à crise do subprime de 2007. Então, o governo do Barack Obama acaba sofrendo, né, essa grande falha e não apresenta, assim, nenhuma política que, de fato, cumpra com a transformação que ele promete na campanha eleitoral. Depois, nas eleições de 2011 e 2012, na reeleição do Obama, a Fraser entende que existe uma outra oportunidade de preencher a lacuna. E daí teve o Occupy Wall Street, né? Que um segmento foi às praças em nome, né, dos 99%, né? E ele conseguiu o apoio de 60% dos eleitores. Então, o Obama se reelegeu em 2012. Mas, ao longo dos 4 anos para frente, né, ele não teve, não apresentou assim nenhuma estratégia, né, de mudança estrutural na sociedade norte-americana, de jeito nenhum, né? Ele manteve todas as estruturas intactas, né, se aliando, inclusive, a Wall Street, né? Bom, e aí ela nos traz as eleições de 2015 e 2016, né? Com o Trump, aí ela nos traz o Trump e o Sanders, né, como dois grandes oposições, né? O Trump na política de reconhecimento nacionalista e protecionista, né? E o Sanders na política de reconhecimento, que denunciava a economia manipulada e vinha com um discurso mais universalista e igualitário, né? Ambos, né, tinha uma política de distribuição neoliberal. Nenhum candidato, nem o Sanders, nem o Trump, nem a Hillary Clinton, traz uma política de distribuição diferente da que está posta, né? O que a gente vê sempre é
que a gente vê sempre é sempre o mesmo núcleo duro de distribuição, e o que modifica um pouco é a política de reconhecimento. E aí, depois, ela nos traz o seguinte, né, que foi uma grande surpresa. A eleição, assim, né, o Donald Trump chegando ao poder. Né? E aí, ela nos fala um pouquinho sobre o trumpismo, que não foi um mero conservadorismo republicano, foi uma política hiperreacionária de reconhecimento, né? E essa política hiperreacionária de reconhecimento que o Trump, né, engendrou, ela não conseguiu preencher a lacuna, né, de ser o novo bloco hegemônico. Por quê? Porque ele é extremamente caótico, ele é instável, ele é frágil. Ele não consegue, né, apresentar uma perspectiva de que será uma hegemonia segura, né? Além disso, né, a, a política do Trump, né, que além de ser hiperreacionária de reconhecimento, ele também falhou na política populista de distribuição. Na campanha dele, né, ele disse, né, ele fez promessas populistas, né, de distribuição. E quando, na verdade, o que ele fez na campanha dele foi ativar aquela velha expressão do iscar e trocar, né? Então, ele abandonou aquelas políticas distributivas, populistas, prometidas, né? E fez uma outra política que beneficiava novamente o 1%. Então, houve de novo uma decepção e um descrédito, né? Que a grande massa acabou sentindo novamente, né? E ela é ruim, essa política, né, do Trump, hiperreacionária, né? E essa política do iscar e trocar, ela mostra que ela é ruim até mesmo, né, para o país em geral, né? Porque ela vai deteriorando todas as possibilidades de negócio que o próprio país poderia se envolver. E aí, por final, né, ela nos apresenta o seguinte: a sociedade capitalista, ela está em todo sentido, né, assim, se deteriorando, né? E isso acontece justamente porque a elite política que está posta não consegue atender as demandas da massa, né? E ela acredita que outros Trumps vão aparecer, outros políticos que vão, de alguma forma, aprofundar essa crise, vão aparecer, né? E só haveria uma solução, né? Que é o populismo progressista, que ela chama, né? Esse, sim, seria um bloco que teria estabilidade no futuro, que seria estável no futuro. E esse bloco, ele é contra-hegemônico, né? Aí, fazendo um pouquinho o uso lá daquele conceito inicial do Gramsci, né? Ela fala sobre os eleitores do Trump e os eleitores do que seria do liberalismo, neoliberalismo progressista, né? O do Trump são brancos, homens, né, heterossexuais, né? E do outro lado, a gente tem mulheres, imigrantes, negros, né? E por que eu trago essa questão agora? Porque precisaria haver uma coalizão de setores díspares da sociedade, que seria tanto os eleitores do Trump como os eleitores do neoliberalismo progressivo, para formar esse bloco contra-hegemônico que ela chama de populismo progressista, né?
E como fazer isso? Aí ela nos explica o seguinte. Para se formar esse bloco contra-hegemônico, é preciso que as questões que são abordadas, né, toque tanto os eleitores do Trump como os eleitores do neoliberalismo progressista, né? Então, claro que você não vai abandonar as questões de feminismo, ambientalismo, as questões do antirracismo. Assim, você não vai abandonar essas questões. Elas deverão ser a base desse bloco. Mas o que deverá ser utilizado como discurso é que, independente do setor da sociedade que você está, seja você branco ou negro, seja você mulher ou homem, enfim, todas as pessoas estão sofrendo com a deteriorização social que o capitalismo nos traz. E esse que deve ser o discurso. Esse deve ser o discurso para unir todas essas forças que nós temos, essa grande massa que nós temos, num bloco que pode ser coeso e contra-hegemônico, para lutar, né, com essa hegemonia que está posta, né? E aí ela termina o texto, né, sugerindo, né, ou na esperança de que, quem sabe, né, esse populismo progressista pode acabar sendo transitório, uma espécie de uma estação a caminho de algo novo, uma forma pós-capitalista da sociedade. Bom, basicamente, o texto, então, traz esse panorama. Espero que tenha ficado, assim, bastante claro para vocês. Enfim, espero que todos fiquem bem. Tchau, tchau.